Brian Tracy. Metas. Como conquistar tudo o que você deseja, mais rápido do que jamais imaginou. Ative seu superconsciente. A mente subjetiva está totalmente submetida ao controle da mente objetiva. Esta opera até suas últimas consequências com absoluta fidelidade, não importando o que a mente subjetiva grave nela. Thomas Troward. Imagine que tenha se mudado para uma nova residência e o proprietário anterior, pouco antes de se despedir, o tivesse chamado a um canto para lhe explicar que havia, no porão, um compartimento especial onde funcionava um computador incrível. Você poderia programar qualquer meta ou pergunta nesse computador, e ele lhe daria a resposta certa no momento exato. O computador nunca falhava. E todas as respostas se verificavam absolutamente certas. Imagine só a diferença que isso poderia fazer em sua vida. A verdade é que você já dispõe de um computador assim. Ele está disponível e pode ser usado a qualquer momento. Chama-se superconsciente. Chama-se superconsciente. Trata-se da faculdade mais poderosa jamais descoberta em toda a história da humanidade, e você a tem ao seu dispor a qualquer momento. Ao longo deste livro, venho repetindo que você se transforma naquilo em que pensa a maior parte do tempo e que tudo que mantiver sempre em sua mente você poderá obter. Além disso, tratamos das leis da atração e da correspondência e da importância de ter clareza absoluta para determinar com exatidão o que você quer ser, ter e fazer. Em cada um desses casos, eu estava me referindo indiretamente ao poder do superconsciente. O segredo de todas as eras. O superconsciente é conhecido e discutido há milhares de anos. Ao longo de toda a história da humanidade. A maior parte do tempo, ele era o conhecimento secreto dos místicos e sábios. O acesso a este conhecimento era preservado com zelo, sendo ensinas, depois de muitos anos de leais estudos, aos discípulos mais devotados das escolas esotéricas do mundo antigo. Somente nos últimos 100 anos o conhecimento do superconsciente tornou-se mais disponível, mas ainda assim para poucas pessoas. Três mentes em uma. Sigmund Freud, o criador da psicoterapia, escreveu, em 1895, sobre as três mentes, o ego, o id e o superego, e baseou grande parte de sua obra nesses três diferentes elementos da percepção. O ego foi descrito como eu sou, a parte da mente que se mantém alerta e consciente, aquela que lida com o mundo externo, que analisa, decide e age. Nós a chamamos de consciente. O id de Sigmund Freud é a parte inconsciente da mente, aquilo a que chamamos de subconsciente. Trata-se do vasto reservatório de memórias e sentimentos no qual todos os nossos pensamentos, decisões e experiências anteriores estão reunidos, e que funciona automaticamente tanto no sentido de fazer nosso corpo e manter nossos pensamentos e sentimentos em harmonia com nossas experiências passadas. Aquilo a que Sigmund Freud se referia como superego, a terceira dimensão do pensamento, foi definido como sobre-alma por Ralph Waldo Emerson. Alfred Adler, um discípulo de Freud, chamava de inconsciente coletivo, e Carl Jung, que rompeu com Freud, de supraconsciente. Napoleão referiu-se a ele como inteligência infinita, e informou que praticamente todas as pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos a utilizavam continuamente ao longo de suas carreiras e a ela acreditavam seus avanços e realizações mais importantes. O psicólogo italiano Roberto Assagioli e outros referem-se a ele como mente superconsciente ou mente de Deus. Qualquer que seja o nome, no entanto, trata-se de um grande poder universal que você pode utilizar a qualquer momento para alcançar qualquer meta que realmente deseje. Desde que a queira de maneira intensa, com muita vontade e durante muito tempo. A origem de todos os avanços importantes em todos os campos através da história resultaram do funcionamento do superconsciente. Toda vez que você, de repente, tem uma grande ideia ou inspiração que resolve um problema ou um dilema, significa que passou por uma experiência do superconsciente. Grandes avanços científicos como a descoberta do DNA ou a ideia de associar a cerâmica à eletricidade, que levou à descoberta da supercondutividade, tiveram sua origem no superconsciente. Os grandes músicos exploravam e usavam constantemente o seu superconsciente na criação de suas composições. Mozart era capaz de ver mentalmente uma ópera inteira, em cada uma de suas notas, antes de começar a escrevê-la. Passava, então, a transcrever a ópera de sua imagem mental. Sem um único erro, já na primeira vez, pronta para ser executada para o público sem qualquer revisão. Nada nem de longe parecido com isso havia sido visto ou vivenciado em toda a história da música até então. Beethoven criou suas maiores composições depois de ficar surdo.
Era capaz de vê-las e ouvi-las em sua mente antes de transcrevê-las para o papel. O físico Stephen Hawking é tão incapacitado pela doença de Lou Gehrig que precisa de um computador especial para escrever uma letra de cada vez. Ainda assim, valendo-se do seu superconsciente, escreveu um dos livros de maior sucesso de vendas em todo o mundo, Uma Breve História do Tempo. Rocco, 2002. O maior inventor de todos os tempos. Thomas Edison patenteou 1093 invenções, quase todas transformadas em produtos comerciais enquanto ainda era vivo. Quando Moicano estava empregada na fabricação e distribuição de produtos inventados por ele ao longo de toda a sua carreira, Edison usou constantemente seu superconsciente para resolver problemas aparentemente insolúveis e lograr avanços históricos em matéria de eletricidade, cinema, gravação e transmissão sonora e centenas de outras áreas. Ele costumava tirar regularmente um cochilo durante o dia para entrar em contato com seu superconsciente em busca de achados que o levassem às suas numerosas invenções. A grande lei: sempre que vir um grande e belo quadro, ler uma obra da literatura clássica ou um belo poema, ouvir uma peça musical extraordinária ou se deparar com uma admirável estrutura arquitetônica, estará presenciando o resultado do superconsciente em ação. A lei da atividade superconsciente, talvez a lei mental mais importante jamais descoberta, é a seguinte: qualquer pensamento, plano, meta ou ideia sustentado de maneira qualquer pensamento, plano, meta ou ideia sustentado de maneira constante na mente consciente será inevitavelmente transformado em realidade pelo superconsciente. Pense só nisto. Qualquer coisa que realmente deseje ser, ter ou fazer é possível para você. Se tiver absoluta clareza sobre o que é e entrar regularmente em contato com seu superconsciente, você conseguirá. Os únicos limites para o que o superconsciente pode fazer por você são os limites que você mesmo estabelece para sua mente e sua imaginação. As boas condições de funcionamento. Seu superconsciente funciona melhor quando você está em um estado mental de calma, confiante e tranquila expectativa. Sempre que pratica relaxamento sozinho, esquecendo-se completamente de todas as suas preocupações e sentando-se tranquilamente ou comungando com a natureza, seu superconsciente começa a funcionar. Sempre que cai em silêncio e ouve aquela vozinha tranquila bem lá dentro de você, começa a ouvir os sussurros de seu superconsciente. Sua intuição é o equivalente daquele supercomputador no porão de sua nova casa. Trata-se do elemento de conexão com seu superconsciente. Pode acontecer de sua intuição lhe falar em voz tão alta no silêncio que a ideia ou lampejo que ela lhe trouxer transformará completamente a sua vida. O cientista grego Arquimedes teve uma súbita inspiração superconsciente sobre o deslocamento dos objetos quando tomava banho em sua banheira. Ficou tão entusiasmado que saltou da banheira e saiu correndo nu pelas ruas de Atenas, gritando Eureka! Descobri! É assim que você age quando tem uma grande ideia ou vislumbre que resolve um problema ou aproxima de sua meta. Ativando seu superconsciente. Seu superconsciente é estimulado por metas claras, específicas, escritas, intensamente desejadas, visualizadas com regularidade e trabalhadas com afinco. Sempre que relaxar, visualizar e impressionar-se com um resultado específico que deseja intensamente, estará estimulando seu superconsciente a lhe fornecer ideias e energia para a consecução de metas. Às vezes, uma inspiração do superconsciente pode estimulá-lo e empolgá-lo de tal maneira que você não conseguirá dormir ou pensar em qualquer outra coisa. Neste caso, sente-se e escreva todas as ideias e detalhes do que lhe ocorrerem. Muitas vezes, isso servirá para liberar sua mente e permitir que você volte a dormir. Magia e sincronicidade. O superconsciente explica dois fenômenos que você está constantemente vivenciando em sua vida: magia e sincronicidade. Quanto mais usar seu superconsciente, com maior frequência poderá desfrutar dessas duas maravilhosas experiências. Magia é o processo de fazer descobertas felizes ao longo do caminho da vida. Sempre que você clara que está constantemente visualizando e na qual trabalha a cada dia, acontecimentos e experiências felizes e inesperados acontecem em sua vida, cada um deles parecendo ajudá-lo a alcançar ainda mais rapidamente as suas metas. Você pode encontrar um artigo oportuno em uma revista, ou então alguém lhe fala sobre alguma coisa que você ainda não sabia. Pode ser até que sintonize um programa de televisão que forneça exatamente a ideia ou inspiração de que precisava para resolver algum problema ou responder a uma pergunta-chave. Muitas vezes, você enfrenta um revés ou um fracasso temporário que, no fim das contas, se revela exatamente o que precisava acontecer naquele momento. Procure o que é bom. O interessante é que, se você procurar o que há de bom em qualquer situação, sempre vai encontrar.
A própria atitude de esperar que coisas boas lhe aconteçam parece propiciar que efetivamente aconteçam repetidas vezes. Se você acredita com tranquilidade e confiança na magia, aconteça o que acontecer, terá reiteradas experiências mágicas, as experiências mágicas que o ajudarão a alcançar suas verdadeiras metas na vida. Acontecimentos ligados por um significado. O segundo fenômeno que você vivencia regularmente é chamado de sincronicidade. Não é a mesma coisa que a lei de causa e efeito, a lei de ferro que rege o universo. A lei de causa e efeito diz que tudo acontece por uma razão específica e que todo efeito tem uma causa. No caso da sincronicidade, no entanto, a única relação entre dois acontecimentos simultâneos é o significado que você lhes atribui, com base nas metas que tem em diferentes áreas de sua vida. Vejamos um exemplo. Você estabelece como meta duplicar sua renda. Na semana seguinte, todavia, demite-se do emprego ou é demitido, de forma completamente inesperada. No início, parece um sério revés. Mas, no dia seguinte, um amigo pergunta-lhe se alguma vez você pensou em trabalhar em uma determinada área. Por coincidência, você leu vários artigos a respeito dessa área ao longo do último ano e pensou em entrar nesse tipo de negócio, mas não sabia como fazê-lo. Decide, então, investigar mais, identifica uma empresa em crescimento, candidata-se a um emprego, começa a trabalhar e um ano depois está ganhando o dobro do que ganhava no emprego anterior e trabalhando com mais prazer. Você pode observar que não havia uma relação direta de causa e efeito entre esses dois acontecimentos. Eles pareciam desconectados no tempo e no espaço. Mas têm uma coisa em comum: ajudaram-no a alcançar a meta que havia estabelecido para si mesmo. Duplicar a sua renda. Duas maneiras de estimular seu superconsciente. Existem duas maneiras de estimular seu superconsciente a agir. A primeira consiste em se concentrar e trabalhar intensamente no alcançar sua meta. Entregue-se de coração ao que está fazendo. Pense a respeito, fale a respeito, escreva, reescreva e analise-a diariamente. Faça tudo o que lhe ocorrer para ajudá-lo a alcançar essa meta. Quando se dedica a tomar iniciativas deliberadas e constantes com vistas à consecução de sua meta, os mais diferentes acontecimentos mágicos e sincrônicos acontecerão com você e para você. Surgirão pessoas dos lugares mais inesperados para ajudá-lo. Você receberá telefonemas e ofertas de ajuda. Cruzará com ideias e informações que anteriormente não teria reconhecido. Terá ideias e inspiração que o farão aproximar-se ainda mais rapidamente de sua meta. A segunda maneira de estimular seu superconsciente consiste em relaxar completamente e ocupar sua mente com outra coisa. Por exemplo, quando você sai de férias, costuma se envolver tanto com outras atividades que não pensa em suas metas ou em seus problemas em absoluto. Tudo indica que, quanto mais completamente você relaxa e deixa as coisas rolarem, tanto mental quanto fisicamente, mais rapidamente o seu superconsciente entra em ação e começa a lhe dar as ideias e intuições de que precisa. Em outras palavras, quanto mais você não tenta, mais rapidamente o seu superconsciente trabalha por você. Você deveria tentar ambos esses métodos em cada uma de suas metas. Primeiro, trabalhe com concentrada obstinação em sua meta. Empregue 100% de suas energias na solução do problema. Em seguida, se ainda não alcançou o progresso que deseja, ocupe-se mentalmente com outra coisa. Descanse por algum tempo. Saia de férias. Faça exercícios físicos ou vá ao cinema. Esqueça a questão completamente por algum tempo. Feito isso, no momento exato, seu superconsciente funcionará e a resposta surgirá. A resposta exata. Seu superconsciente lhe trará exatamente a resposta de que você precisa, no momento exato. Desse modo, quando receber uma inspiração do superconsciente, trate de agir imediatamente. Não adie. Frequentemente são informações com tempo de validade. Se sentir um impulso interior para agir ou dar um telefonema, trate de fazê-lo rapidamente. Se tiver um palpite sobre alguma coisa, trate de segui-lo. Tudo indica que o simples fato de agir de acordo com uma inspiração superconsciente desencadeará novos vislumbres e inspirações superconscientes que o ajudarão. 3 qualidades especiais. Toda ideia ou solução superconsciente tem 3 qualidades. Ponto mediano. Primeiro, ela terá resposta para cada aspecto do problema ou lhe proporcionará tudo de que você precisa para alcançar sua meta. A resposta será completa sob todos os aspectos. Ponto mediano. Segundo, ela será como um fio. Uma inspiração proveniente do superconsciente dá a sensação de naturalidade, facilidade e perfeita adequação à situação. Ponto mediano. Terceiro,
Uma solução superconsciente lhe traz uma onda de felicidade e empolgação, e mesmo de euforia. Será sempre um daqueles momentos incríveis de que você se lembra por muito tempo. Sempre que obtiver uma solução superconsciente, ela será acompanhada da energia, do entusiasmo e da motivação de que você precisa para começar a agir imediatamente. Sentirá um desejo irresistível de aplicar imediatamente essa solução. Desejará parar tudo o mais que estiver o fazendo para começar a agir. E estará invariavelmente certo. A principal exigência é a confiança. Seu superconsciente é a faculdade mais poderosa de que você dispõe. Está acessível e pode ser mobilizada a qualquer momento. Você se liga com seu superconsciente quando tem absoluta clareza sobre o que quer e confia tranquilamente que a exata resposta de que precisa chegará no exato momento em que estiver pronto para ela. Quanto mais você relaxar e confiar neste grande poder, melhor e com mais rapidez ele funcionará. Alguém já disse que os homens e as mulheres começam a se tornar grandes quando começam a ouvir suas vozes interiores. A partir do momento em que se habituar a ouvir sua intuição e a confiar em sua voz interna, provavelmente nunca mais voltará a cometer um erro. Ao explorar seu superconsciente, você começa a fazer com que toda a sua vida entre em harmonia com este grande poder universal. Poder alcançar meta após meta e mover-se com rapidez cada vez maior em tudo o que faz. Você se sentirá como se estivesse conectado a uma fonte de energia cósmica que lhe permite realizar muitíssimo mais, e com muito menos esforço que em qualquer outro momento anterior de sua vida. Faça um retrospecto de sua vida e relembre as ocasiões em que seu superconsciente trabalhou para você. No passado, tais experiências eram aleatórias e casuais. Entretanto, ao desenvolver uma clareza absoluta sobre suas metas, revendo-as e visualizando-as regularmente, você pode fazer com que este poder do superconsciente trabalhe para você de maneira constante e previsível por todos os dias de sua vida. Ative seu superconsciente. 1. Faça um retrospecto de sua vida e lembre-se de um momento em que teve uma experiência superconsciente que resolveu um problema ou permitiu que você alcançasse determinada meta. Reflita sobre este processo e tente imaginar como poderia reproduzi-lo. 2. Determine qual a sua meta mais importante, o seu principal objetivo, e visualize-os com clareza repetidas vezes, com absoluta confiança em que eles se materializarão no momento exato para você. 3. Comece a praticar diariamente momentos de solidão nessas ocasiões. Simplesmente deixe sua mente relaxar e flutuar de um assunto a outro, até que a resposta certa para a questão certa apareça subitamente em sua mente. 4. Acostume-se a pôr em prática uma ideia superconsciente assim que ela se manifestar em sua mente. Não hesite. Tenha absoluta convicção de que só o melhor pode acontecer quando você confia nesse poder. 5. Tente resolver seu problema com obstinada concentração, e se não funcionar, ocupe sua mente com outra coisa. No momento certo, a solução ideal surgirá da sua intuição ou aparecerá em sua vida. Seu superconsciente trabalha para você na exata medida da confiança que deposita nele. Pratique regularmente o deixar rolar e espere pacientemente até que a resposta certa chegue a você no momento